Você está ouvindo Senai Infocast. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é a Clarissa Viana e esse é mais um episódio do Infocast, o podcast do Senai que veio para descomplicar a tecnologia, a inovação e a educação. E aí, galera, eu sou o Murilo e hoje o tema é o aniversário da internet. Essa ferramenta é tão importante para armazenar GIFs de gatinhos e outras coisas menos importantes que isso. Tipo a Wikipedia. Tipo a Wikipedia. Então, senta aí, fica confortável na sua cadeira e confere o episódio especial que a gente preparou para comemorar os 30 anos do www.youtube.com. Bom. A gente já tá tão familiarizado com a internet nas nossas vidas, como exatamente essa ferramenta que tem milhões de utilidades, que a gente até esquece quando ela não era assim, livre, entre aspas, e abundante e disponível para todo e quase qualquer dispositivo. Com essa velocidade de navegação que permite que a gente faça chamada de vídeo, carregar um monte de mensagens e mais um monte de outras coisas. Mas não dá pra gente falar da internet sem falar da tecnologia que possibilitou essa conexão. Primeiro os computadores pessoais, depois os smartphones e tablets. Sem esses dispositivos, a internet não teria se popularizado. E dá até para pensar que eles não seriam produzidos em larga escala se não fosse pela internet. E é por isso que a nossa retrospectiva e comemoração da internet também vai incluir alguns marcos da tecnologia. Quem lembra dessas siglas? ARPA, HTTP, MBBC e IP. Você lembra disso, Murilo? Eu não lembro de nada disso. Até mesmo porque a ARPA foi criada na década de 60. Eu tava um pouco longe de estar vivo. A ARPA foi o embrião da internet. Essa ferramenta ela foi desenvolvida no meio da Guerra Fria para proteger e descentralizar a comunicação militar do governo dos Estados Unidos e também garantir a privacidade das informações até em caso de um ataque ao Pentágono ou à Casa Branca, por exemplo. É importante a gente lembrar que na época da Guerra Fria, qualquer avanço tecnológico, tanto para o lado dos Estados Unidos quanto da União Soviética, era considerado uma vantagem na disputa. Por isso que, por exemplo, a gente tem corrida para a Lua, enfim, o desenvolvimento de tantas outras coisas que foram assim, primeiro foi um, depois foi o outro. Sim. E um pouco mais pra frente, em 1969, a gente teve a transmissão do primeiro e-mail da história, entre pesquisadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles, a UCLA, e do Stanford Research Institute. A mensagem continha apenas a palavra login, e o computador que recebeu a mensagem parou de funcionar ao receber a letra O do texto. Aí isso a gente tá quase no fim da década, né? Na década de 1970, como as tensões da Guerra Fria passaram a diminuir, o governo dos Estados Unidos permitiu que as universidades envolvidas na criação da ARPA desenvolvessem uma rede de comunicação própria, o que seria chamada de ARPANET. À medida que mais pesquisadores foram se conectando a essa rede, os desafios mudam, né, e passam a ser administrar a infraestrutura. Por isso que houve uma divisão, então a ARPANET vira um ambiente exclusivo para fins não militares e eles criam a MILNET, que é para fins militares. Então, alunos e não alunos das universidades participam do projeto, passam a colaborar e aperfeiçoar a ARPANET, contribuir com conteúdo e por aí vai. E esse ambiente livre e underground favoreceu a chamada contracultura, e especialistas classificam a internet como uma criação cultural. Na mesma época, jovens que queriam se conectar à ARPANET não compravam computadores pessoais prontos, mas construíam os dispositivos com as próprias mãos, o que consideravam mais interessante. É tipo o que você tá querendo fazer com o seu videogame. É verdade. Em 1977, a gente tem o lançamento do primeiro modelo de computador pessoal, o Apple II, mas mesmo antes deles terem feito isso, já existiam computadores menores, porque na década de 60 e de 50, os computadores eram grandes máquinas que tomavam espaços de uma sala inteira. Uma sala gigante. Gigante, com uma capacidade de processamento bem limitada, e eles não tinham interface visual como os nossos têm hoje, então não tinha tela. Então Sim. saía o cálculo lá, ou você tinha que saber digitar o comando certo, enfim. Inclusive fica uma dica, uma recomendação, que é o Jogo da Imitação, que é um filme do Benedict Cumberbatch, que ele conta a história do Alan Turing, e aí você pode ver um computador, que foi o primeiro computador computador na Segunda Guerra Mundial. É um móvel gigantesco num galpão. Então, só pra você ter uma ideia. Essa é a dimensão dos primeiros computadores. Em 1981, acontece a primeira menção aos protocolos de internet, o IP.
que a gente usa até hoje, né? Esses protocolos são protocolos de comunicação que permitem a transmissão de dados entre computadores conectados em rede, utilizando o endereço de protocolo de internet, que nada mais é do que um rótulo numérico, né, um monte de número encadeado e com alguma organização, que identificam um dispositivo, pode ser um computador, pode ser a sua impressora, pode ser várias coisas, que se utiliza do IP para conectar à internet. Então, é tipo um documento, um RG, assim. É tipo o seu RG, o seu CPF. Bom, em 1984 tem o lançamento dos primeiros modelos de PDA, assistentes digitais pessoais que antecederam os smartphones. Murilo não era vivo nessa época, na verdade nem eu era projeto nessa época. Louco. Mas, se você pegar os filmes da década de 90, a galera super trabalhando em escritório tinha um PDA, que era um celular com era uma tela grande, mas ele não fazia muita coisa e tinha canetinha, então você podia escrever um e-mail usando uma caneta, mas ele tinha umas funções bem limitadas, assim, tipo, fazer ligação e responder e-mail, só era bem... Impressionante. Pra época, e ao mesmo tempo, hoje a gente olha e fala, mas era só isso, né? E aí a gente chega na data que nos fez começar esse episódio. Em 1989, Tim Berners-Lee escreve o projeto da World Wide Web, que é a internet como a gente conhece e utiliza hoje. Lee trabalhava no CERN, que é a Organização Europeia para Pesquisa Nuclear, e a gente conhece esse laboratório como o Laboratório de Física de Partículas e as pesquisas sobre a origem do mundo, o Big Bang, o túnel de colisão de hadrons e etc. Esse projeto foi feito em 1989, mas só em 91 é que o primeiro site foi publicado, um compilado de informações sobre a World Wide Web dentro do CERN. E um pouco mais tarde, em 1992, a empresa Netscape lança o protocolo HTTPS, que possibilitava a transmissão criptografada de dados, conferindo mais segurança às transações feitas na internet. E a gente usa esse HTTPS até hoje, né? Sim. Muita gente nem sabe que esse simples S coloca tudo com um pouquinho mais de segurança, ou se você é um pouco mais paranoico, com menos segurança. Mas eu mesmo enfim. só vim descobrir isso pouco tempo atrás. Na década de 1990, a gente tem o boom das empresas.com. Milhares de empresas são criadas, impulsionadas pela popularização dos microcomputadores pessoais e da maior conexão da internet. Tem muita coisa aqui que eu lembro, assim, vagamente, que eu já era nascida nessa época. A gente vê até em vários filmes, né, que o pessoal começa a fazer uma empresa online e acha que é super legal, e aí vem esse boom, e depois estoura a bolha, porque a galera viu que não era, assim, tão lindo e tão fácil. Mas nessa época a gente tem, por exemplo, os primeiros e-commerces, os portais de conteúdo aqui do Brasil, enfim. Vamos lá, Mu, continua. Como é que foi a década de 90 para a internet? Em 95, a gente teve a instalação da primeira estrutura brasileira de conexão à internet voltada para uso comercial e a criação do Comitê Gestor da Internet, o CGI.br, que coordena e integra as iniciativas relacionadas ao uso e funcionamento da internet no Brasil. E esse CGI, ele é atuante até hoje, tanto que foi uma parte mérito dele que a gente teve o Marco Civil e a gente tem tantos outros debates sobre a função social da internet, né? Em 1996, surgem os primeiros portais brasileiros, o ZAS e o UOL. O UOL tá aí até hoje, né? E também é lançado o primeiro celular da Nokia, o Nokia 9000. Os celulares mais indestrutíveis que já se tem notícia. Exatamente. Com a bateria mais durável da face da Terra e de se bobear de outras galáxias também. Em 1997, a informatização no governo permite pela primeira vez o envio da declaração de imposto de renda da pessoa física pela internet. Você sabe como era antes disso, Murilo? Eu não faço a menor As ideia. pessoas tinham que gravar num disquete, que já não era o grandão, o fininho, era o de 3 polegadas. Certo. Com um nome, colocar identificação e entregar num posto da Receita Federal. Eu lembro disso, os meus pais faziam declaração do imposto de renda assim. Nossa, você é muito velha pra isso. Eu sou muito velha, mas assim, né? A minha alma é velha, eu sou muito jovem. A gente tá aqui relembrando dos primórdios da internet, mas na verdade tem muito mais internet e tecnologia antes disso tudo. E aí a gente foi pedir ajuda aos mais velhos, que conheciam isso. Então a gente conversou com o Maurício Bonabitácola, que é nosso coordenador pedagógico aqui na escola. E vocês já ouviram aqui no Futuro da Educação, parte 2. Parte 2. E ele conta como é que era a tecnologia, a internet e tudo isso quando era todo mato mesmo. Então vamos ouvir. Como é que era trabalhar com tecnologia na década de 90? Primeiro que a gente tinha um atraso com referência à reserva de mercado, que foi quebrado depois pelo governo Collor, aonde que nós tínhamos um atraso aí mínimo de
7 anos de tecnologia. Então, só para ter um exemplo, né? Quando o pessoal estava trabalhando lá com computadores da linha Pentium, a gente trabalhava aqui com 386 achando que era o máximo, né? Depois da quebra, né, de mercado, de reserva de mercado pelo governo Collor, aí esse time de 7 anos começou a cair. Hoje praticamente é quase instantâneo, né? O que acontece lá fora, meses depois acontece aqui. E internet? A internet era da hora. O que era mais legal era a internet, né? Primeiro que você trabalhava com linha de escada, então é aquele tonhon, né? E você tinha que rezar, era muito demais quando você se conseguia conectar a 54 kbps, né? A gente tá falando 54 kbps e tinha que torcer para o seu fio do telefone não ter pipa enroscado, né? Porque quando tinha pipa enroscado ou linha de cerol que cortava, você não conseguia, era muito chiado que tinha na linha e caía toda hora a linha, né? E quando você se conectava acima de 50k, você delirava, né? Porque as páginas de HTML, elas abriam na prestação, mas era super rápido, né? Outra coisa também dessa conexão, né, então a gente deve lembrar disso, né? Você tinha os horários específicos para se conectar, né? Então, o legal era você se conectar após a meia-noite até às 6 da manhã, porque você pagava pulso único, né? Então era difícil você fazer conexões, então a internet era basicamente noturna, né? Porque era difícil você ficar pagando pulso telefônico, né? 1, 2, 3 horas dava uma conta extraordinária, né? Então, além de toda a conexão lenta, você tinha esse problema, né? Internet, do jeito que a gente conhece hoje, né? Onde que as informações e as redes sociais existem, no início dos anos 90, você não tinha. O que você tinha era aglomerações que nós chamávamos de BBS. O que era uma BBS? Era alguém que tinha uma rede de computadores, onde que mediante você assinava aquela rede para participar, tudo linha de escada, você tinha contato e informações que você tocava por linha de texto com outras pessoas. Então as BBS da época, que eu lembro, né, as mais famosas era a Mandic, era a STI. Então você pagava lá, não vou lembrar dinheiro da época, mas você pagava em torno lá de uns R$50, aonde que nessa BBS, né, você tinha lá umas 10 mil pessoas que se cadastravam, e todo o seu mundo não é que é hoje, né? Hoje é uma rede mundial, né? Você tinha, na verdade, um pedacinho com 10 mil pessoas e ali se trocava ideias, se trocava informações. Se você fosse daquela BBS, eu conseguia falar com você. Se você fosse de outra BBS, eu não conseguia falar com você. Era o precursor dos bate-papos? Era os precursores do bate-papo, onde você tinha chat, e é onde que a gente trocava muito tecnologia, né? Porque você não tinha os Google da vida, você não tinha pesquisas hoje que a gente está com dúvida em algum assunto técnico, você vai no Google e pesquisa, né? Você encontra informação, vídeo. O que você conseguia era ter alguns livros importados, né? Em inglês. E essa troca de experiência aí nesse mundo BBS, né? Que depois eles acabaram virando provedores, né? Dentro da internet, como a gente conhece hoje. Em 2000 surge o primeiro portal de conexão gratuita, o IG, com uma conexão ainda de escada, mas não tinha necessidade de você pagar para poder se conectar, diferente de, por exemplo, do UOL. O UOL era pago. Ainda é. No mesmo ano surgem as conexões ASDL, de banda larga, que é o que a gente conhece hoje e utiliza hoje, né? Tudo por cabo e com uma velocidade muito mais rápida. E a conexão 3G de celulares. E é aí que a gente começa a ter o boom de smartphones, né, Mu? Sim, então foi um pontapé inicial para o que a gente tem hoje. Foi o pontapé da bagaça toda aí. Ah, beleza, então. Mas é muito engraçado, porque o BlackBerry, esse primeiro, o 7230, e por muito tempo, a Nokia e a BlackBerry dominaram o mercado, né, até 2007, de celulares. E, nossa, você ter um BlackBerry era uma coisa muito chique. Sim, era tipo, muito. A BlackBerry tinha muitas funções que, por exemplo, a gente não tem nos smartphones de hoje, né? Eles tinham conexões criptografadas, um serviço próprio de troca de mensagens. Tanto que, por exemplo, até hoje, o presidente dos Estados Unidos usa o BlackBerry. Meu Deus do céu, não acredito nisso. O Obama usava o BlackBerry. Eu não sei se o Trump usa, mas o Obama usava o BlackBerry. E isso deu uma dor de cabeça pro serviço secreto. Eu tava ouvindo esses dias isso num outro podcast. Porque a criptografia do BlackBerry é maior do que, por exemplo, de um iPhone ou de um Galaxy, mas é menor do que o telefone criptografado da presidência. Então, eles tiveram um certo problema, porque o Obama simplesmente não queria deixar de usar.
E eles tiveram que colocar mais camadas de criptografia no celular dele, porque ele achava que o BlackBerry era a melhor ferramenta de trabalho do mundo. E o BlackBerry também entrava na categoria celulares chiques junto com aquele V3. Você lembra desse? Nossa, o Motorola V3. Mas Nossa, o Motorola esse era V3 já é mais atual, né? Mais recente. Acho que foi tipo 2005, 2006. Por aí. Que era bem o hype. O hype da BlackBerry começou em 2002. Eu lembro mas que eu tinha lembro também do um V3. negócio muito peculiar, era aquela transmissão por infravermelho dos celulares, pra você transmitir uma foto. Porque hoje a gente usa o Bluetooth, né? Sim. E aí, 2004, Murilo, aí que tudo que era mato deixa de ser mato, né? Começa a ter as barraquinhas, as casinhas e tudo mais, que surgem no mesmo ano o Orkut, criado pelo Google, e o Facebook. Mas o Facebook, nessa época, ainda era uma ferramenta restrita aos alunos de Harvard. Nos Estados Unidos. Pra quem não conhece e tem curiosidade, vale assistir o filme A Rede Social. Mas antes do Orkut, tinha o Flogão. Você chegou a ter Flogão? Tinha Fotolog. Nossa. Fotolog, isso. Eu lembro disso. E lembro que pra você ter você tinha que... Eles liberavam novos endereços à meia-noite, todo dia. E aí você tinha que se conectar à meia-noite, eu ficar esperando virar meia-noite pra conectar e pegar um endereço e fazer o seu. E eu lembro que eu demorei um tempo pra fazer isso, porque eu tava sempre dormindo, porque eu ia pra escola. Sim. E acho que algum amigo meu fez. Ou de fim de semana, né? De fim de semana. Fim de semana também era Mas mais era super barato. disputado. E era muito legal fazer vlog. Nossa senhora. Em 2007, a Apple lança o primeiro modelo de iPhone, que aí já entra nesse mundo mais contemporâneo, vamos dizer assim, que a gente já conhece, que a gente usa a internet na palma da nossa mão com muito mais facilidade do que antes desses smartphones propriamente dizendo, né? Exatamente. Em 2012, vê que a gente já passou 5 anos do primeiro smartphone, então já tem muitos modelos, muitas marcas entrando e saindo do mercado. O Facebook atinge a marca de 1 bilhão de usuários. Impressionante. Pois é. Principalmente se você levar em conta que isso foi um pouco depois que eles abriram a ferramenta, né? Em 2016, o Facebook atingiu a marca de 2 bilhões de usuários ativos. Então, a primeira foi em 2012, 8 anos depois de ter sido lançada, e a segunda foi em 2016, os 2 bilhões. Então, a coisa tá escalonando mais rápido, muito rápido. Progressão geométrica. Em 2014, entra em vigor o Marco Civil da Internet, que regula a neutralidade e outros aspectos da nossa internet e que é gerido em partes, né? Então, administrado e fiscalizado pelo CGI, que a gente já comentou aqui. E pela primeira vez, a internet passa a atingir mais de 50% dos domicílios brasileiros. Então, mais da metade da população tem uma conexão de internet em casa. Em 2016, as compras em lojas virtuais superaram as compras em lojas físicas. Eu, desde antes disso, já sempre comprei tudo. Assim, se eu preciso de uma pasta de dente, eu compro na internet. Você é muito hipster, Murilo. Mas é mais barato. É mais barato, mas demora mais. De repente, você tá precisando escovar os dentes, você vai correr no mercado. Ok. Claro, com certeza. E você é de uma geração em que a internet era muito fácil, já estava muito popularizada. Então, pra você é muito natural. Mas, por exemplo, pros meus tios, é muito estranho pensar que você vai comprar na internet. A gente ainda tem uma resistência, assim, de pessoas que não fazem compras pela internet por desconfiar da segurança, né? De você estar usando seu dinheiro de um jeito tão aberto e fácil, assim. Exatamente. Parece até um filme de época, ou uma coisa muito ficção científica, a gente falar desses dispositivos como os PDAs e computadores que não são tão funcionais e tão amigáveis como os que a gente tem hoje, mas isso de fato existiu, né, Murilo? Só que a gente também esquece ou não olha pro lado mais, né, obtuso da internet. O Tim Berners-Lee, que foi o criador da www, ele deu uma entrevista agora recentemente, por conta do aniversário de 30 anos, e dizendo que ele tá até um pouco envergonhado da cria dele, porque a internet se tornou um ambiente bem menos livre e democrático do que ele imaginava quando ele fez o projeto. Hoje a gente tem, por exemplo, a Deep Web. Sim, mas é aquela discussão que a gente tem em muitos episódios, que a gente não pode criar uma tecnologia esperando que ela vai ser uma vilã ou algo assim. É basicamente uma ferramenta e o ser humano é que dá o tom dessa ferramenta. Então ela vai acabar amplificando comportamentos humanos, né? Mas ele tá bem decepcionado, assim. Ele fala que o resultado tá bem diferente do que ele esperava. A gente tem todas essas questões de privacidade no Brasil e no mundo. Então,
Na Europa a gente já tem o GDPR, aqui no Brasil já foi promulgada a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ainda assim a gente tem toda essa questão dos dados, né? Porque enquanto os usuários não são donos dos dados, eles estão sendo dominados por quem controla os dados deles. Então é uma outra questão que a gente também... A gente nunca abordou isso no Infocast, né? Nunca, imagina, quase nada. Só metade dos programas. Só metade dos episódios. Mas é um debate que sempre vale, porque Sim. A gente nunca... Eu acho que a gente tá vendo acontecer uma coisa histórica na frente dos nossos olhos, que eu acho que essa discussão sobre regulação de dados Exatamente. vai por muito tempo ainda. O próprio Berners-Lee comentou numa entrevista para um jornal alemão que a internet de hoje não é a internet que a gente quer que seja em todos os aspectos. Mas óbvio que a gente também tem que pensar que, por exemplo, a tecnologia, ela não é acessível para todo mundo. Então, a gente já tem mais de 50% dos domicílios com uma conexão à internet no Brasil. Só que os outros, o que é que falta para que eles também tenham? Então, a gente tem que pensar não só na questão da renda da estrutura, né, para isso conseguir efetivamente chegar em todos os lugares e para todas as pessoas, mas também da acessibilidade, né, porque você tem pessoas com necessidades especiais que não conseguem acessar e se conectar e consumir o conteúdo do mesmo jeito que a gente, porque, por exemplo, os sites não foram codificados para tal, tem a questão de quanto custa um computador, ou quanto custa um smartphone com acesso, ou quanto custa uma conexão de internet na sua casa. Tem um monte de outras coisas, né? É claro que a gente tem muito para comemorar, sim, porque 30 anos de uma ferramenta é muito tempo, ainda mais nos dias de hoje, né, em que tudo acontece muito rápido. E a internet nos permitiu muitas coisas e muitas conquistas muito positivas. Mas a gente também não pode deixar de olhar para o que tá faltando, né? Também tem o outro debate, que esse vai ser pro futuro, né? Vamos comemorar o presente, sem deixar de olhar pro futuro, que é o uso ético das funcionalidades, das tecnologias que estão sendo desenvolvidas no momento, né? Que, por exemplo, IoT, inteligência artificial, machine learning, que a gente também já abordou aqui no Infocast, mas isso tem muita gente com receio de como isso vai ser utilizado, como isso vai ser aplicado, né? Bom, se você lembra de mais alguma coisa que a gente esqueceu da internet, comenta aí pra gente, se você quer comentar sobre ICQ, bate-papo UOL, coisa assim. Você usava ICQ, Clarissa? Eu usava muito ICQ, eu ficava em casa acordada pra dar meia-noite conectar com o pulso só, igual o Bona comentou. Eu conversava com muita gente no ICQ, mas eu não lembro o meu número do ICQ. Depois que teve esse revival de ICQ, eu fiz um outro número, mas não teve a mesma graça, porque não tinha os mesmos barulhos. E aí agora é WhatsApp, né? Sim. Todo mundo... Bom, se você quer contar alguma história sua, se você quiser mandar pra gente como que era seu e-mail constrangedor do começo da internet. Conta, e-mail constrangedor. Quem não tinha? Comenta aí. E seu provedor constrangedor também, porque tinha um monte, né? Tinha um zip e-mail, tinha um monte de e-mail que não existe mais, um monte de provedor que desapareceu e deixou seus backups... No limbo. No limbo, exatamente. Então, se você curtiu o episódio, não esquece de compartilhar com os amigos. Segue a gente no seu agregador preferido. E se você quiser, também dá para acessar o nosso site para ouvir o Infocast, que é infocast.senai.io. E é isso, pessoal. Obrigada. Até semana que vem. Obrigado. Não esquece de avaliar a gente com 5 estrelinhas no aplicativo que você usa. Obrigada. Falou. Até mais. Falou. Tchau. Você ouviu o Senai Infocast. Acesse nosso site infocast.senai.io. Lá você encontra todos os nossos episódios. Baixe no seu celular e ouça quando e onde quiser. Aproveite para curtir nossas redes sociais e nos avaliar no iTunes. E não se esqueça de comentar o que achou do episódio. Se gostou, recomende para um amigo. Este podcast foi editado por Caio Corraine.